Bom dia a todos. Nesse vídeo vamos falar sobre a parte financeira, envio de recursos para o exterior, assim como a obtenção de financiamento em Portugal. Para envio de recursos para o exterior, normalmente as pessoas usam seus próprios bancos, as suas contas bancárias nos bancos de varejo ou agências de câmbio, casas de câmbio, né, que é bastante conhecido também. Mas existem os bancos de câmbio, né, que são bancos especializados em fazer câmbio. É infinitamente mais vantajoso você fazer câmbio através de um banco de câmbio especializado nessa operação, porque não somente é mais ágil, eles conhecem melhor a operação, muito mais rápido, menos exigências de documentos, de formalidade que os bancos de varejo não estão tão habituados, mas principalmente no fechamento do câmbio, né, no valor que esse câmbio vai custar a você. O câmbio de fechamento é o câmbio oficial, mas existe um spread, que é a margem que o banco precisa ganhar algum dinheiro por toda a operação que ele está fazendo. E os bancos de câmbio são muito mais competitivos do que os bancos de varejo. A Global Trust, ela é correspondente bancária, ela trabalha junto a vários bancos de câmbio, nós somos cadastrados no Banco Central para fazer essa operação e ajudamos o nosso cliente na obtenção do melhor câmbio naquele momento, naquele dia, que pode estar variando de um banco a outro. Bom, então essa é a primeira parte, a primeira dica, né? Um processo muito fácil de se operar. Você basicamente vai abrir um cadastro nos bancos de câmbio que você quer operar, que vai exigir teu imposto de renda, teu comprovante de residência, os dados pessoais e, obviamente, o banco vai estabelecer o limite que você pode enviar em função do imposto de renda que você tem declarado no seu imposto de renda. Então, se você tem recursos declarados no imposto de renda, até aquele limite você poderá fazer o câmbio e todo ano isso tem que ser revisto, né? Essa é a primeira dica, então, pessoal, é muito vantajoso fazer o câmbio através do banco de câmbios, não tem custo nenhum você fazer esse cadastro, você pode até verificar no dia, checar contra o seu banco normal, se esse câmbio realmente é favorável, como eu estou falando. Essa é a primeira parte. Sobre financiamento, em Portugal, essa é talvez uma das principais características da oportunidade de investimento em imóveis no exterior e nominalmente em Portugal. Por quê? Porque o dinheiro é muito barato em Portugal. Barato significa os bancos emprestam para estrangeiros, para pessoas que são não residentes, inclusive, né? Na ordem de 1% ao ano, 1,1%, 1% ao ano, mais a taxa que é a Euribor, que é a LIBOR, né, que normalmente a gente conhece para dólares, em euros, que é negativa, e que já vem negativa há alguns anos e a perspectiva é continuar negativa. Então, essa semana mesmo nós obtivemos um financiamento para um cliente, que era ali 1,05, alguma coisa assim, mais a Euribor, porém, como a Euribor era negativa, o fechamento total final da taxa foi de 0,87% ao ano. Né? Isso é completamente inconcebível para o que a gente conhece em termos de Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, né, hoje, consegue financiamentos da ordem de 4, 4,5%, 4 a 5% para a compra de imóveis. Então, ao ano, que já é bom comparado com as taxas brasileiras, mas o 1% de Portugal é imbatível. Então, essa é a primeira dica, né, que a gente, mesmo que tenha recursos, vale a pena considerar fazer um financiamento em Portugal. E é relativamente fácil também obter esse financiamento. Óbvio que você vai ter que comprovar rendimentos no Brasil que garantam, né, que o banco possa te oferecer esse crédito. Normalmente o banco exige que você ganhe pelo menos 3 vezes o valor da prestação que você vai estar se comprometendo. Nunca tivemos maiores problemas nesse tipo de avaliação e aprovação de crédito. Isso é um processo que leva mais ou menos aí 60 dias entre você começar a se relacionar com o banco e aí encontrando o seu imóvel, o banco poder fazer a avaliação, a aprovação do financiamento. Então, já fizemos até processos mais rápidos, mas 60 dias é um bom timeline aí. Outra característica, o financiamento é concedido até os 75 anos de idade da pessoa. Então, se você tem 40, né, você teria 35 anos para fazer o financiamento. Porém, como é estrangeiro, é limitado a 30 anos para o estrangeiro. Para português, o prazo é maior. Para quem vive em Portugal, melhor dizendo. Mas, enfim, então se você tem 50, você terá 50 para 75, 25 anos para financiar. Se você tem 60, 15 anos e por aí vai. E nós já fizemos financiamento, inclusive, para pessoas da ordem de 70 anos de idade, ou seja, só tinham 5 anos para financiar, mas entenderam que valia a pena, porque está esperando vender uma casa, está esperando algum outro tipo de entrada de recurso, e naquele momento ele queria comprar a casa e com o financiamento pôde viabilizá-la. Então essa é a primeira característica, vale até os 75 anos de idade. E no máximo por 30 anos, quando você é não residente em Portugal. Você também tem taxas que são fixas, que podem até não ser atreladas
a variação da Euribor, e dependendo de banco para banco, pode variar os prazos e normalmente até 10 anos, mas existem algumas variações. Não é muito usual, mas pode ser obtido também se a pessoa tiver mais conforto. Uma outra característica, dependendo do banco, ele pode exigir ou não que você faça um seguro de vida, caso haja um falecimento, né, durante aquele período de financiamento e a apólice cubra o valor pendente. Né? Então, para pessoas isso é interessante, para pessoas que não é. Claro que eleva o custo da prestação, então dependendo da idade, dependendo do objetivo, de quanto ela qual é o valor, qual o período que ela vai financiar e os próprios interesses pessoais, a gente pode direcionar para um banco ou para o outro de acordo com a sua conveniência, com ou sem seguro. E mesmo aqueles bancos que exigem o seguro, muita gente não sabe, o gerente do banco normalmente não informa, mas esse seguro não tem que ser necessariamente feito com o próprio banco, que é mais caro. Então a gente até tem casos, vários casos, de pessoas que fizeram o financiamento com o seguro do banco e depois nós trocamos o seguro para uma outra seguradora portuguesa, que também é aceita pelo banco, mas com custos bem mais acessíveis. Essas são algumas dicas, né, importantes para a gente ter em mente e na hora que for pensar em fazer uma aquisição ou investimento em Portugal. O financiamento ele vai até 75% do valor do imóvel. Né? Então, se você tem um imóvel, por exemplo, de 400 mil euros, você tem que efetivamente ter 25%, ou seja, 100 mil euros do seu bolso e financiar os outros 300 mil. É muito interessante, é uma taxa de 1%, como eu disse, e quando a gente compara com as taxas, por exemplo, de aluguéis, né, que